Olá, tudo bem? Estamos aqui na Igreja de José Bonifácio, na classe bíblica da Igreja Adventista do Sétimo Dia de José Bonifácio, e vamos estudar o tema número 7 das crenças fundamentais da Bíblia Sagrada. A crença número 7 é o grande conflito. Agora, nós aqui da Igreja de José Bonifácio já oramos. Se você quiser, dá uma pausinha aí, faça a oração e siga conosco no estudo, tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho aqui o livro Nisto Cremos. O livro Nisto Cremos é o livro que contém um estudo mais profundo das 28 crenças fundamentais da Bíblia. Nós vamos para o número 7, né? O tema é o grande conflito. E a definição da crença é assim: toda a humanidade está agora envolvida num grande conflito entre Cristo e Satanás, quanto ao caráter de Deus, sua lei, sua soberania sobre o universo. Esse conflito originou-se no céu, originou-se no céu quando o ser criado, dotado de liberdade de escolha, por exaltação própria, tornou-se Satanás, o adversário de Deus, e conduziu rebelião a uma parte dos anjos. Uma parte dos anjos acabaram aderindo à rebelião daquele ser angelical. Ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo, ao induzir Adão e Eva ao pecado. Esse pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade, no transtorno do mundo criado e em sua consequente devastação por ocasião do dilúvio mundial. Observado por toda a criação, este mundo tornou-se o palco do conflito universal, dentro do qual será finalmente vindicado o caráter de Deus e o seu amor. Para ajudar seu povo nesse conflito, Cristo envia o Espírito Santo e os anjos leais para os guiar, proteger e amparar no caminho da salvação. Essa é a definição do grande conflito. Agora nós vamos ver as bases bíblicas desse grande conflito. Vocês aí, de onde vocês estão, e nós aqui na Igreja de Bonifácio, com os membros que estão aqui, né, os alunos que estão aqui, vamos confirmando nas Escrituras os tópicos desse tema tão interessante, tão envolvente, de tal forma que a gente possa sair daqui hoje com as convicções claras acerca do grande conflito. Eu tenho aqui, então, o meu esboço de 9 páginas, em meia folha do caderno universitário. Então tá bom. Vamos agora para o título Visão Cósmica da Controvérsia. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ver o verso 1. Apocalipse capítulo 1, verso 1. A visão cósmica do conflito. Está escrito o seguinte. Vamos lá para o livro Revelação, não é? Revelação, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Então nós vemos aqui Deus interessado em revelar a nós, em trazer informação, em tirar a venda dos olhos. Revelar é tirar o véu. Então tem o véu, então é para tirar o véu, para a gente ver assim, sem nenhuma dúvida. Esse é o objetivo de Deus. Capítulo 3 de Apocalipse, o verso 5, fala assim: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então nós temos tudo a ganhar ou tudo a perder, tudo ou nada. Nesse grande conflito nós temos que ter as nossas decisões. Temos que fazer o nosso compromisso, nossas decisões com Deus. Agora nós vamos dar uma olhada no Apocalipse capítulo 5 e verso 11, ainda nessa introdução, a visão cósmica do conflito. Então, por que a visão cósmica? Porque nós vemos em Apocalipse capítulo 1 que Deus revelou a Jesus, que transmitiu ao anjo, e o anjo notificou a João. Então você vê uma escala de envolvimento celestial no alcance da revelação aos seus servos. Então Deus quer revelar
e todo o céu se move para aquilo. Deus o Pai, o Filho, os anjos, tudo para atingir o nosso coração, que estamos envolvidos nesse conflito, e nós somos totalmente destituídos de poder de enfrentar os inimigos de Deus. Totalmente destituídos sem o Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo a coisa toma outro rumo, não é? Agora nós vamos considerar então o capítulo 5, verso 11 de Apocalipse. Está escrito o seguinte: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes. Aí diz o texto, e dos anciãos, e o número deles era de milhões e milhares de milhares. Então, o verso 11 de Apocalipse 5 dá conta de que há um sem número de anjos envolvidos nesse grande conflito. Por exemplo, a gente pode ver o que eles fazem, né? A visão cósmica significa assim, é a noção de que o grande conflito, ele envolve todo o universo de Deus. Ele não envolve apenas os seres humanos. Nós não estamos sós nesse conflito. Nós temos a ajuda de Cristo, a ajuda do Espírito Santo, a ajuda de Deus o Pai, a ajuda dos anjos. Então todos se movem em função da salvação de uma alma que seja. Assim, o capítulo 5, verso 11, informa esse milhares de milhares, miríades de anjos. Nós vamos agora ver, por exemplo, o aspecto da função dos anjos na salvação dentro dessa visão cósmica. Hebreus capítulo 1, verso 14. Abram suas Bíblias em Hebreus 1 e o verso 14. Deixa eu ver aqui. Eu estou trazendo minha mochila para junto de mim. Hebreus 1, verso 14. Pronto. Está escrito o seguinte, acerca dos anjos, tá? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então Deus manda anjos em nosso auxílio, em seu auxílio. Nós temos também que considerar o que está em Salmo 103, verso 20. Salmo 103, verso 20. Salmo 103 e o verso 20. Também dá um aspecto, contribui com um aspecto importante da noção do grande conflito, envolvendo o mundo, né, o universo, não só o planeta Terra, mas o universo. Salmo 103 e o verso 20, está escrito o seguinte: bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, que obedeceis a sua voz. Então aí nós vemos que os anjos são servos que estão apostos diante de Deus para ouvir o comando de Deus e atender, e socorrer, ir atrás dos necessitados de Deus, seus servos em meio às suas lutas. Então, né, nesse sentido, o conflito ele é cósmico, porque envolve dimensões do universo, várias dimensões estão envolvidas nesse conflito. Isso dá a ideia que nós não estamos envolvidos, nós não estamos sós. A gente tem companhia e auxiliares nesse grande conflito. Agora, a origem da controvérsia, esse ponto é bem interessante. Como começou esse grande conflito entre Cristo e Satanás, entre a verdade e o erro, entre a ordem e o caos? Quando começou essa controvérsia? Vamos então às Escrituras Sagradas, nós vamos abrir a Bíblia agora em Isaías, capítulo 14, verso 12, e depois nós vamos para Ezequiel 28, verso 14. Então Isaías, capítulo 14, Isaías 14, é um texto já bem conhecido, já citamos por vezes aqui nos estudos anteriores. Aliás, nós queremos lembrar que no canal da nossa igreja nós temos todos os outros estudos salvos lá para vocês acompanharem. Ou talvez, acho que talvez não tenha sido gravado, mas qualquer coisa a gente coloca depois. Capítulo 11 de Isaías, ou melhor, 14, desculpe, capítulo 14 de Isaías, verso 12, que diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Embora esse texto tenha um cumprimento inicial no rei da Babilônia,
Na verdade, ele é um texto que ele faz um paralelo. Enquanto está falando do rei da Babilônia, ele está falando do líder dele, daquele que conduzia a vida do rei da Babilônia. Assim como Tito. Quer ver? Abra sua Bíblia em Zacarias, ou melhor, Ezequiel capítulo 28, verso 14. Antes de ir para o 14, no livro de Ezequiel 28 ainda, só para vocês perceberem que Ezequiel ele está dando uma bronca a um rei de um lugar chamado Tiro. Tinha um lugar chamado Tiro, se eu não me engano era uma ilha ou uma cidade portuária, certamente era no mínimo uma cidade portuária, me fugiu a memória agora a posição geográfica de Tiro, mas com certeza era um lugar, uma cidade portuária. E esse rei de Tiro, ele foi repreendido por algumas características e pecados bem peculiares que lembram um ser anterior a ele, um ser espiritual que começou uma rebelião no céu. Vejam isso. Ezequiel 28, verso 1 a 2 diz o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, Deus, no orgulho do teu coração, tu disseste, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Então nós percebemos uma repreensão aqui, o oráculo de Deus era contra o príncipe de Tiro. Mas por extensão ele acaba falando de um ser que estava acima desse príncipe de Tiro, um ser espiritual que conduzia e era o líder do príncipe de Tiro. Então o oráculo, ele bate de uma só vez em Tiro, o príncipe de Tiro, e bate nesse ser espiritual que o lidera. Você pode perceber, por exemplo, no verso 14, que diz assim: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, e estavas no monte santo de Deus, e andavas entre as pedras afogueadas. Pergunta o príncipe de Tiro era um querubim? Querubim não é uma classe de anjos? Então não pode ser. Então você percebe que aí o oráculo que fala contra o príncipe de Tiro está tocando nele e tocando no líder dele, aquele que conduzia a vida dele, que é o anjo rebelde. Vejamos o verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos. Dá para dizer que o príncipe de Tiro ele era perfeito, ele nasceu perfeito, ele seguiu perfeito, até que se desviou de Deus? Não, ele já era mal de sempre. Então não era uma peculiaridade do príncipe de Tiro dele ser perfeito desde o dia que foi criado. Não, esse verso só pode ser aplicável a um ser superior ao príncipe de Tiro. Então, o verso diz, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então surgiu iniquidade nesse ser angélico, que a Bíblia chama de querubim. Isaías, que nós lemos antes, chama de estrela d'alva, e esse ser, ele queria estar no lugar de Deus, tomar o trono de Deus, reformar o governo de Deus. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso, que esse ser, o Lúcifer, ele tinha o interesse de reformar o governo de Deus, tomar o trono dele, ou governar com Deus, no mínimo. Sim, em Isaías 14, voltemos para lá, Isaías 14, para a gente ver de novo aquele oráculo que era, em primeira instância, batia no rei da Babilônia, que já estava morto, condenava o rei da Babilônia, mas ao mesmo tempo repreendia outro ser superior a ele e condutor dele. O líder do rei da Babilônia era Satanás. Então fala assim, o verso 12, recapitulando, né? E entrando no verso 13 e 14. Como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Estrela aqui são anjos. Em Apocalipse 1, verso 20, fala que estrelas são anjos. Numa linguagem figurada, simbolizam os anjos. Aí diz assim, ó, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Verso 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quando ele fala sobre o trono, ele fala assim, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, ele está dizendo assim, eu quero governar. Eu quero exercer o governo.
Das bandas da extremidade do norte, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono. Ele está dizendo que ele quer governar. Deus que governa o universo, mas ele queria tomar conta do governo. Ou seja, ele tinha divergências com o governo de Deus, com a lei de Deus, com o caráter de Deus. Mas ele foi esperto em ocultar o seu verdadeiro interesse, seus pecados, vestidos com a ideia de um cuidado com as coisas de Deus. Não, na verdade a gente quer mesmo mesmo melhorar o governo, a gente não quer ser contra. Então ele conseguiu enganar os anjos dessa forma, usando de ardil, mentindo, ocultando seus interesses verdadeiros. Então, nesse primeiro momento, a gente vai considerar só o quê? A origem da controvérsia. A origem foi no céu. Foi com um anjo que era perfeito e de repente ele começou a se exaltar. Vejamos Ezequiel capítulo 28, verso 17. E ele começou a se exaltar por quê? Está no verso 17 do capítulo 28 de Ezequiel o segredo de por que esse anjo celestial, esse ser celestial, ele começou a se exaltar. Ele começou a prestar atenção muito em si próprio, parou de olhar para Deus e focar a vida dele em Deus e começou a focar a vida dele nele mesmo. Olha o que diz o verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que te contemplem. Então nós vemos aí que Satanás ele começou a queda dele, o pecado surgiu do coração dele, quando ele começou a se sentir o tal. Ele começou a se sentir muito formoso, muito sábio. A Bíblia diz assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Então a sabedoria dele foi corrompida por causa do resplendor dele. Agora, a Bíblia não termina aí. A Bíblia fala sobre não só a origem do conflito, mas por que os humanos se envolveram com esse grande conflito. Para você entender um pouco melhor, aí a gente tem que ir para Apocalipse, capítulo 12. No capítulo 12 vai falar que esse ser angelical, ele não permaneceu só em sua controvérsia contra Deus, sua lei, seu governo, o caráter de Deus. Ao contrário, ele acabou arrastando uma parte dos anjos na sua insatisfação. Vejam isso no capítulo 12, verso 1 de Apocalipse. Então, se você está acompanhando de casa, se precisa, dá uma pausinha no vídeo, abre a Bíblia, encontra Apocalipse 12 e solta o play. Olha ali. Verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Verso 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Então nós vemos aí que esse dragão, esse chamado dragão, e aquele personagem angelical que a gente estudou em Isaías 14, Ezequiel 28, é o mesmo personagem. Como que a gente tem segurança? Mas você é adventista, você está inventando essa conversa, hein? Você está acreditando em Ellen White. Vamos ver, Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, aí 12, verso 9 de Apocalipse. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então quando fala que ele era um dragão que com a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos, é porque, pelo menos na mitologia antiga, o dragão ele tinha na cauda um tipo de ataque surpresa com alguém. Então a cauda dele era usada para derrubar os adversários, para derrubar aqueles que quisessem matar esse animal tremendo que, de acordo com os mitos, existiu. De acordo com Jó, capítulo 41, esse dragão existiu. O dragão era um animal de três ambientes de vivência, né? Nas águas, na terra e no ar. Ele voava também. E a Bíblia descreve ele muito bem no livro de Jó, capítulo 41. Então esse animal fenomenal que Deus criou, ele acabou servindo de figura para Satanás, porque era o animal mais terrível, colocava medo em qualquer ser humano. Dificilmente o ser humano quereria enfrentar aquele tipo de animal. Então aqui, esse ser angélico é retratado como um dragão que arrasta a terça parte dos anjos. E ele foi precipitado na terra.
Então houve uma guerra no céu. Guerra. Essa guerra no céu, ela foi inicialmente uma guerra de controvérsia, de ideias, né? Uma controvérsia de ideias. Por exemplo, esse ser angelical que se tornou adversário, ou seja, Satanás, ele tinha divergências com Deus em relação à sua lei, seu governo, etc. Mas a ideia não ficou só na ideia. Teve uma hora que ele falou assim, não, a gente vai reformar esse reino aqui de qualquer jeito. Aí Deus falou assim, não, você não tem como, você tem que sair daqui. E sabe quando alguém invadiu, alguém é indevido num lugar e ele não quer sair? O que você faz quando alguém não quer sair? Você expulsa. E como você expulsa quem não quer sair? Não vou sair. Como que eu saio? Como você sai? Você tem que sair, você vai sair de algum jeito, meu. No bem ou no mal. E é assim. Então o que aconteceu? Olha como foi a batalha. Verso 7, 12, 7. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam. Verso 8. Mas não prevaleceram, no caso do dragão e seus anjos. Nem mais o seu lugar cessou no céu. Aí fala, e foi expulso. Tem versões que diz expulso, não é? Verso 9. Tem versão que diz assim, e foi precipitado. Como que diz na sua, Cosme? Expulso ou precipitado? Expulso. Tem versão que diz diferente, né? Lucas, como diz a sua? Expulso. Como diz a sua? Expulso. A minha diz precipitado. Precipitado. A minha edição contemporânea, a deles é edição revista atualizada, se eu não me engano. E aí, ela fala que ele foi expulso, né? Quando você expulsa alguém, é isso. Essa pessoa fala assim, não vou sair. Aí você tem que tirar assim, sabe? Com aquele carinhazinho, sabe? Você tem que tirar assim, você vai sair. E aí, nesse conflito, ele foi expulso do céu e foi precipitado na terra. Aí que está a questão, aí que nos toca. Porque o próximo tópico do grande conflito é a gente entender o seguinte, por que os humanos se envolveram nesse conflito? Você fala assim, mas alguém pode pensar, mas tá, ele foi precipitado na terra, então por isso que a gente está envolvido. Não é. Porque ele podia estar aqui e a gente mesmo assim não se envolver no conflito. Bastava que os nossos primeiros pais fossem obedientes. Como eles desobedeceram, aí nós estamos envolvidos hoje mesmo, a contragosto nosso, nesse conflito. Então vejamos isso, como que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3. Satanás, ele se aproximou de Eva, esse ser angelical, ele usou no jardim do Éden o corpo de um animal, que é a serpente, usou o corpo da serpente como veículo. Então foi como se, desculpa eu exagerar aqui no termo, talvez, só para ilustrar, tá? Foi a primeira sessão espírita do mundo. Porque Satanás ocupou o corpo da serpente, e quando a serpente abria a boca, quem falava com Eva era Satanás. Só que a Eva via a serpente. Ela não viu Satanás, ela viu a serpente falando com ela. Então olha o que diz aqui, capítulo 3 de Gênesis, o verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui, ó, só uma paradinha. Aqui nós temos uma pegadinha. Qual a pegadinha? O diabo, ele torna as ordens de Deus impossíveis. Ele torna os mandamentos e as ordens de Deus como se fossem opressoras. Por quê? Deus falou para não comer de toda a árvore. Deus falou assim, ó, você vai comer de toda a árvore do jardim. Você só não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele colocou só um obstáculo. Deus falou, você não vai comer desta. O que o diabo faz? Ele colocou para Eva que a proibição era geral. Por quê? O diabo sempre vai pintar o pior de Deus. O diabo sempre vai pintar o pior. E aí diz o verso 2, respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Até aí Deus disse, mas aí Eva acrescentou as palavras de Deus. E tem outro detalhe aqui para você no verso 3. Não podemos acrescentar aquilo que Deus mandou. Deus não tinha ordenado que não tocasse. A ordem de Deus está no verso 16, está assim, ó, no capítulo 2, 16, ó. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas, verso 17 agora, 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tá, pausa. Pensa você que está em casa e nós que estamos aqui.
Onde está que ele falou assim, não tocareis dele? Onde está, não tocareis? Não tem isso. Eva acrescentou. Ela deu um passo além do devido e ela acrescentou o que Deus tinha mandado. Aí ela diz assim, no verso 3, capítulo 3, 3, agora sim, ó. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Tudo leva a crer, não está escrito aqui, tá? Mas tudo leva a crer que nessa altura, a serpente, pouco adiante, a serpente toma do fruto e dá para Eva. Quando ela toma do fruto, como a serpente tocou no fruto e não morreu, a ideia era, você falou que não era possível tocar, se você tocar, você morria, eu estou tocando e não morri. Aí ela pensou, bom, provavelmente deve ser isso mesmo, né? A serpente está certa. Olha o que a serpente disse no verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então nós temos um problema aqui, ó, no verso 4. Primeiro, Deus falou, se comer, morre. Sim? Sim. Aí a serpente disse assim, certamente não morrereis. Um está falando a verdade, o outro é mentira. A serpente falou, certamente não morrereis. Mas Deus sabe que vocês serão como deuses. Aí que está o problema. O que acontece? Nessa hora a serpente aproveitou a ingenuidade de Eva para sugerir para Eva que Deus não queria o melhor para eles, que Deus tinha privado o casal de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se Deus deixasse eles comerem do fruto, eles seriam como Deus. O casal seria como Deus. Sabe o que acontece aqui? Satanás, o anjo rebelde, que desejou ser como Deus, já estava consciente que aquele desejo foi que expulsou ele do céu. O pecado surgiu do coração dele quando ele quis ser como Deus. Aí o que ele fez agora? Ele compartilhou a mesma ambição de ser como Deus com Adão e Eva. Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. Por isso que ele proibiu. Não é que você vai morrer. Você vai ser igual a ele. Ou seja, ele instigou no coração de Eva que ela tivesse o mesmo sentimento que ele teve lá no céu quando se rebelou contra Deus. Então, assim, a coisa parece que é simples, mas é mais complexa do que a gente imagina. Então, a narrativa continua dizendo no verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido que estava com ela e ele comeu. Verso 7, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e cingiram-se. Você percebe aí que o casal se envolveu no pecado porque resolveram desobedecer. E a palavra de Deus é assim, não tem curva, sabe? É assim, ó. Faz isso e tudo bem. Se você fizer aquilo, tudo mal. Fez. Você cavou. Ele respeita a nossa escolha, sim ou não? Ele respeita a nossa escolha. Mas ele escolheu o mal, vai colher o mal. E não é assim na nossa vida? É ou não é? Por exemplo, ó, você fala assim, eu não vou estudar, eu vou ficar descansando em casa. Aí você tem 17 anos, você tem que estudar, tem que se formar, mas você fica lá, eu não vou descansar, eu vou... Aí tem que ir para a faculdade, eu tenho que fazer trabalho, eu não vou fazer o trabalho da faculdade. E você fica enrolando. Aí vai se formar? Não. Vai ficar com DP de primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, e vai ficar que nem aqueles caras do Bolsa Vagabundagem, que fica lá 8 anos para fazer se formar em 3 e 4, entendeu? Então não tá certo, você tem que encarar o desafio e ir para cima, fazer o que tem que fazer. Eles tinham que encarar, infelizmente eles acabaram errando, prevaricando. Consequências, deixa eu ver, essa é a consequência, deixa eu ver aqui. O impacto sobre a raça humana desse pecado. Vamos ver, capítulo 3 ainda de Gênesis, aí. Vejamos o que aconteceu com a mulher. Verso 16. A mulher, Deus disse, multiplicarei grandemente a tua dor de parto, só gestação. Em dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Tem versões que dizem ele te dominará, a minha diz dominará. Eu acho que governará é melhor, mais legal. Parece que a tradução tem mais a ver com a função masculina. Verso 17, agora é o homem, né? A mulher já viu o que aconteceu, né? E aí, é bom ser grávida? Eu não sei, não faço a menor ideia, mas o que eu olho na minha esposa, rapaz, não é brincadeira não.
Minha esposa já passou 4 vezes por esse negócio, 4 guri. Rapaz, olha, não é brincadeira, viu? Quando chega no 6º mês, 7º mês, deu o primeiro, acho que no 6º mês deu a primeira contração. Eu tava em casa e ela tava colocando, eu não sei o que eu tava fazendo dentro de casa, e ela tava colocando roupa no varal, na gestação do meu filho mais velho, Felipe. Aí de repente, Samuel, ela deu um grito, eu fui correndo pensando, poxa, ela tá grávida, né? Eu pensei, será que aconteceu? A gente fica com medo, né? O marido fica todo assim, naquela angústia, né? Quando a mulher tá grávida, preocupado com toda coisa, né? Eu corri lá no fundo, ela falou assim, coloca a mão na minha barriga. Eu falei, o que aconteceu, mulher? Ela falou, nada, coloca a mão na minha barriga. Aí eu vi que a barriga dela parecia a barriga daqueles caras que fazem fisiculturismo, sabe? Tanquinho, assim, que você dá porrada e nada, sabe? A barriga dela tava dura, chega, sabe? E aquela bola assim, ó, e dura. Eu falei, o que é aquilo? Era a contração. Então ela começou a sentir a primeira contração com 6 meses do primeiro filho. E aí, depois da primeira, aí o intervalo vai encurtando. 1 mês de diferença entre a contração, depois vai algumas semanas, depois 2, depois vai diminuindo para 1 semana a contração, depois vai ficando todo dia a contração, aí depois aumenta de um dia na contração, no outro dia é 2, 3 contrações no dia, da outra 4, 5, até chegar no dia do parto. Quando chegar no dia do parto, filho, já tá assim, ó, a cada 5, 10 minutos já tá dando a contração. A angústia é terrível. Então, isso foi a consequência. A mulher quis entrar no pecado, aceitou a tentação de Satanás e tome. E os homens? E os homens? Vamos lá, o homerio, né? Presta atenção no que acontece com os homens. Verso 17. A homem disse, porque deste ouvidos a tua mulher, a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita será a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Olha, a maldição do pecado foi estendida à terra por causa do homem, não da mulher. O pecado da mulher só trouxe consequência para ela mesma, para o seu parto, aquela coisa, mas o do homem foi para a terra, o planeta. O planeta todinho entrou em maldição por causa do pecado do homem. Aí, porque quem era o líder do planeta? Era ele o líder. Ele era o líder do planeta. Quando ele caiu, o planeta caiu. Olha ali, ó. Verso 18. A terra, né? Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Agora vem o castigo do homem. Ó, isso aqui é a maldição do homem, tá? Você vai pagar a conta da sua esposa. É isso aí. Você que tem que ser o provedor. Lucas. Mateus, você nós já somos casados, a gente já sabe do negócio, né? Como é que é o negócio. Hoje a mulher trabalha também, mas via de regra, esse é o peso do homem, é a responsabilidade do homem prover. Aí está escrito assim, ó, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois tu és pó e ao pó tornarás. Então aqui são as consequências, né? O homem vai ter que trabalhar feito, né, um condenado mesmo, né? Condenado, vai ter que trabalhar como um condenado para tentar trazer o pão para a família. E quando não tiver trazendo o suficiente, vai ter que trabalhar 2 vezes mais. Então tem marido que tem 2 empregos, né? Tem mulher que tem 2 empregos, né? Tem professora, tá cheio de professora da minha área. Eu sou professor, né? Tá cheio de professora da minha área que dá aula de manhã e à tarde. Você fala, poxa, por que a mulher está se desdobrando? Porque o marido dela não está se desdobrando tudo o suficiente. Ela está ali, é porque realmente os dias são terríveis, nossos dias, né? Muitas vezes o trabalho do marido não é suficiente. Se a mulher não dá um apoio, eu mesmo que trabalho na prefeitura, sou professor de história, eu sou concursado, eu trabalho de manhã, à tarde, um pedacinho da noite, mas a minha esposa, se ela não fizer artesanato em casa, não dá certo. Se dependendo do meu salário, não vai. A gente passa apuros. É o artesanato dela que pinga no meio do mês, assim, que dá uma salvada. Se não fosse ela, a situação era ficar precária. Embora o dever seja meu. Ela está entrando com tudo, é tipo a mulher virtuosa, sabe? Que ela traz os bens de longe, não sei o quê. A Bíblia fala sobre isso em Provérbios 30. Então, o grande conflito afetou a humanidade, trouxe impacto sobre a humanidade, de modo que hoje nós morremos. Hoje nós provamos a morte. E as consequências do pecado são tristeza, trabalho pesado, dor no parto feminino. É um conjunto de mazelas, doença, né? Doença, ferimento, como chama? Não só a morte, mas o pranto, né? O choro, né? A angústia. Tudo isso veio junto com o mesmo pecado, né? A transgressão da lei de Deus, infelizmente. Agora, o próximo tópico aqui, ó, deixa eu ver aqui. Perguntas, respostas, pode ser, levanta a mão, tá? Samuel, tal. Vamos lá, então.
Terra, palco do universo. Abra a Bíblia aí, Jó. Vamos lá abrir a Bíblia em Jó para você ver esse negócio. Esse negócio é tremendo. Queria que você prestasse atenção na leitura comparativa de Jó 1, verso 6, até o verso 7, 8, talvez o 8, e que você comparasse comigo na leitura agora Jó 2, de 1 a 3. Olha que interessante. Agora eu vou pedir para você fazer um exercício comigo agora. Leitura e reflexão. Então presta atenção. Capítulo 1. Jó 1, 6. Hoje eu estou lendo demais, né? Eu estou lendo demais. Mateus, lê pra gente, Mateus. Voz de trovão. Do 6 a 8, vai lá. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de bloquear a serpe, a serpe. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: você acha que você é o Jó? Porque ninguém aparece perante a ele. O homem inteligente pergunta a ele. Agora, é interessante porque esse relatório aqui de Satanás indo se encontrar numa reunião em que os filhos de Deus estavam. Satanás foi lá e teve um diálogo com Deus. É interessante que há um outro relato do ladinho aí, o capítulo 2, de 1 a 3, e vai falar as mesmas coisas. Por que é interessante? Porque se fosse o mesmo grupo de filhos de Deus, não haveria necessidade de repetir o mesmo diálogo. O diálogo se repete porque aquele grupo de filhos de Deus não estava na primeira reunião. Então, qual é a ideia que passa aqui? Escuta essa. A ideia que passa é o seguinte: Deus, como governante do universo, ele tem reuniões periódicas com um grupo de representantes dos planetas. Os filhos de Deus aqui são Adões, são representantes dos planetas criados por Deus. Então, de vez em quando, vem lá os representantes dos planetas, está lá conversando com eles. Quem veio representando a Terra? Satanás. Num dia em que os filhos de Deus estavam reunidos perante ele, veio quem? Satanás. Só que Deus não deu a Terra para Satanás governar, mas Adão deu. Porque Adão era o líder. Quando Adão pecou, ele perdeu aquela função de representar a Terra. E não que Deus deu para Satanás, mas Satanás tomou aquela função e achava que era o direito dele ir lá. Usurpou, a palavra é ele usurpou a posição de liderança da terra que quem tinha era Adão ao lado de sua esposa. Quando eles perderam aquela função, Satanás usurpou daquele lugar, assumiu, e quando tinha as reuniões, em vez de Adão ir lá, como ele já tinha pecado, quem ia? O próprio Satanás. E aí diz o verso assim, o capítulo 2, verso de 1 a 3. E outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor, igual aquele dia anterior, igual aquele caso do Jó 1. Aí diz o verso 2, do capítulo 2. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás: de rodear e passear pela terra. Peraí. Se aqueles filhos de Deus fossem os mesmos do episódio anterior, capítulo 1, versos 6 a 8, Deus não precisaria perguntar de onde vens. Ele já sabia, o diálogo já tinha acontecido antes. Isso me leva a crer que era um grupo distinto reunido-se com Deus. Então, quando Satanás veio numa reunião, Deus perguntou: de onde vens? Ele: de rodear e passear pela terra. Aí ele veio numa outra reunião, aí Deus pergunta: de onde vens? Ele: de rodear e passear pela terra. O diálogo de Deus com Satanás não é porque Deus quer conversar com Satanás. Jesus falou assim: a boca fala do que o coração está. Quando ele fez a pergunta, quando Satanás abriu a boca e falou: vim de rodear e passear pela terra, ele está falando: é meu quintal lá eu que mando, lá todo mundo me serve. Essa era a ideia de Satanás, dizer que todo mundo aqui é servo dele. Aí, nessa hora do grande conflito cósmico, Deus falou assim: tem um lá que não te serve. Você não conhece o meu servo Jó? Então, no conflito entre o bem e o mal, você é o argumento de Deus contra Satanás. Eu sou o argumento de Deus contra Satanás.
Ele quer que nós sejamos servos de Deus de tal forma que Deus possa dizer assim: o meu servo Cosme não te serve. Ele não te serve. Jó não te serve. Entendeu? E nosso testemunho na terra, nossa vida íntegra com Deus, deve ser um argumento no grande conflito. Um argumento de Deus contra Satanás. Embora ele seja pecaminoso, embora ele seja falível, embora o mundo ofereça muitas tentações, embora a vida com Jesus seja difícil às vezes, ele prefere estar comigo. Ela prefere estar comigo. Ela é minha serva. Meu argumento contra você é ela. Entendeu? Então assim, Deus quer que nós sejamos servos íntegros como Jó foi, para que no grande conflito entre o bem e o mal, o nosso testemunho fale contra Satanás e desmascare ele. Então não é só que nós somos vítimas desse conflito. Deus nos chama para sermos agentes ativos contra Satanás. E esse é o nosso desafio, não é pouca coisa, irmãos. E outra, pensa assim, ó. Imagina se o presidente da Inglaterra, ou no caso lá, primeiro-ministro, né? Tem rainha, rei e primeiro-ministro, né? Não é rainha, hoje é o rei, né? Rei Charles III. Então tem o rei e primeiro-ministro. Imagina que o primeiro-ministro da Inglaterra faça uma menção ao nome do Paulo, elogie o Paulo, aqui, nosso amigo. Seria motivo de felicidade para ele? Puxa, reconhecer o meu trabalho, minha qualidade, meu profissionalismo, etc. Né? Imagine o soberano do universo tomando o seu nome e falando assim: ele é motivo da minha alegria. Ele é meu servo, minha serva. Então, no grande conflito, a nossa postura, nossa posição, nosso compromisso com Deus é tudo ou nada. É tudo ou nada. Então, assim que o grande conflito envolve o universo todo e mexe com cada um de nós. Então, a terra é o palco dessa controvérsia. Vamos para Romanos capítulo 14, verso 23. E tudo que o mundo, o universo celestial está querendo é justamente o testemunho fiel dos servos de Deus na terra. Então, Romanos 14, 23 diz assim: mas aquele que tem dúvidas, se come na dúvida, ele está condenado. Olha o que diz o texto: porque não come por fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente tem que fazer com fé. Eu vou pregar com fé. Me chamou para dar estudo? Vamos dar estudo bíblico. Com fé. Tem que ir convicto. Eu sei, Deus me chamou, eu estou indo para fazer o que Ele quer. Com fé. Porque tudo que não provém de fé, a oração que não provém de fé, as palavras que não provém de fé, o cântico que não provém da fé, o cumprimentar na porta da igreja que está lá assim, tipo, me mandaram estar aqui, sabe assim? Não provém de fé, não, é pecado, é pecado. A gente tem que fazer a coisa de coração, né? De coração, ou você faz de coração, por exemplo, a mulher gosta de rosa, sim ou não? Flores, sim ou não? Aí o homem oferece flores para a mulher, mas ele oferece com aquela cara de borocochô. Tó. Vai ter algum prazer aquela mulher receber aquela flor? Ou aquela cara de, sabe, de cara largado? Não! Ela quer que o cara entregue para ela com um olhar brilhando. Eu te amo, né? Eu tô contigo, não vou para lugar nenhum, vou ficar contigo para a vida toda, e sabe, dá na mão dela. Aí é diferente. Assim como o pai e a mãe não tem prazer que o filho vai vai cumprir uma ordem na marra, na birra, sabe? O pai chega do serviço cansado, senta no sofá, a perna tá moída, já ficou 45 minutos no trem, mais tanto no ônibus da empresa até o metrô. Aí você fala assim, filho, me dá mais um copo d'água. Aí o filho vai pisando, nervoso. É ou não é? Rapaz, você não tem prazer nenhum, pode deixar água, não quero essa água não. Quero essa água não, eu vou lá. É ou não? Piorou, vai me falar, eu vou passar mal, esse negócio vai me matar, esse negócio de desgosto, é ou não é? Então assim, Deus não tem prazer que a gente faça obediência na marra. Ele quer que a gente sirva por liberdade, por gratidão. Olha o que Jesus disse em João 14, verso 15. João 14, 15, existe um segredo ali, um segredo para as nossas boas obras. Um segredo para a obediência ser uma obediência de fé e não uma obediência forçada. Aí é ruim. Olha João 14, verso 15. 14, 15. Bora lá ver esse negócio. João 14, 15 é um texto maravilhoso. Você pode ler, Cosme? Voz de trovão, vamos lá. Que diz assim:
Se impedir alguma coisa, não, opa, estou errado. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Agora, se a obediência for por amor, ela não é. A gente não percebe quando é por amor? E se quando o marido traz um presente para a esposa, ela percebe que é por amor ou não? Percebe. Ela vai ter toda, né? Ela vai ficar, não, não é. Quando você recebe alguma coisa por amor, você fica feliz. Recentemente, eu estava dando aula na escola e uma aluna, ela entregou um papelzinho dobrado para mim, 6º ano, 11 anos a criança, né? Porque eu dou aula lá para eles, tal, e a professora falou assim, professor, você é demais, legal, tal, o melhor professor, tal. E quando a menina faz uma dessas, você fala assim, ou o aluno, né, já aconteceu várias vezes esse de aluno fazer, aí você fala assim, rapaz, que legal, eu estou marcando bem minha função aqui na classe, né, pelo menos 1 ou 2 reconheceram que eu estou fazendo meu serviço direitinho. É bom quando a gente recebe algum reconhecimento espontâneo, você não falou nada para ninguém, a aluna chega assim, traz um papelzinho dobrado, entrega na sua mão, faz toda uma dobradura lá, aí você fala, rapaz, a pessoa não tinha outra coisa, mas o melhor que ela pôde fazer, ela fez. É por gratidão, é outra coisa. Então é isso que Deus quer de nós, uma obediência voluntária, por gratidão. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Simples assim. Não é uma coisa assim, não é uma equação complicada, coisa simples. Você me ama, guarda as leis, guarda a lei de Deus. Então, olha o que diz aqui sobre o conflito cósmico ainda e a repercussão de nossa obediência no céu. Vai lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 9. 4, 9. Vamos lá. E aí, eu já fiz essa citação desse verso neste ano, nas aulas que nós tivemos antes, né, nos estudos que tivemos antes. E hoje nós estamos citando especialmente porque o tema é próprio, é melhor para isso, é o tema do grande conflito. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 9. Você pode ler, Lucas? Você consegue ler aí o verso 9? Lê pra gente, por favor. Em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Olha que interessante, ele fala assim, Paulo dizendo sobre os apóstolos, né? Eu tenho para mim que Deus nos colocou por último, nós somos o restinho, né? Deus colocou a gente por último, nós somos os últimos nessa conversa com Deus aí, os últimos. Aí ele fala assim, como condenados à morte, porque os apóstolos todos morreram de alguma forma mártires, né? Ou preso, né? Exceto o apóstolo João, que ele foi preso, martirizado, mas ele não morreu martirizado, acabou sendo liberto e voltou para Éfeso. Mas vamos seguir adiante, finalzinho do 9. Somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Então, tem 3 destinos do espetáculo da vida de um servo de Deus, ou um apóstolo, por exemplo. Ele é feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Qual é meu pensamento aqui? Quando eu falo homens, já não estou falando para o mundo? Por exemplo, se eu estou falando aos homens, fora os homens do planeta Terra, quem pode contemplar nosso testemunho como espetáculo e ver o nosso testemunho? Os animais? Salvação é para eles? Não. As águas? O oceano? As montanhas? Não. As árvores? Não. Então, se ele fala aos homens, pressupõe o mundo todo. Os anjos, uma classe de seres celestiais. Então, quando ele fala ao mundo, ele não deve estar se referindo ao planeta Terra nesse caso. Porque o planeta não vai ser convencido. Quem vai ser convencido são os humanos que vivem aqui, sim ou não? Pode ser convencido. Então não deve ser, ele deve estar falando ao cosmos. Eu não me lembro agora se aqui o termo é cosmos, no grego, né? Cosmos é beleza, pra falar a verdade, cosmos do grego é beleza, não é universo, é beleza. Mas o universo é belo, quem contempla o universo vê que é lindo, é belo. E tem ordem, né? Tem uma coisa fantástica. Mas eu não sei o termo usado aqui, provavelmente deve ser o mundo celestial, ou seja, os filhos de Deus. Deve ser os outros mundos. A Bíblia fala de outros mundos que estão envolvidos nesse conflito, quer dizer, não entraram, não cometeram pecado, mas eles contemplam o que está acontecendo.
Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 24, verso 1. E aí depois Hebreus 11, verso 2. Salmo capítulo 24, verso 1 é um textinho muito conhecido na igreja e ele é usado frequentemente quando as pessoas vão falar sobre a adoração pelos dízimos e ofertas. Porque vai falar que Deus é dono de tudo. Olha o que diz o Salmo 24, verso 1. Assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então, quando fala assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, quando Deus fala mundo, ele pressupõe que seja um planeta habitado, concordam? Mundo, planeta habitado. O mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, quando o Salmo fala de mundo, fala de planeta com habitantes. O mundo é de Deus e aqueles que nele habitam são de Deus. Agora vamos para Hebreus capítulo 11, verso 2. Olha que interessante. Se eu não me engano, essa leitura que a gente vai fazer agora indica a existência de mundos habitados que não entraram em pecado. Vamos lá. Hebreus 11, verso 3. 3. Isso. Todos acharam? Hebreus 11, verso 3, lá pertinho do Apocalipse? Trégua. Deixa eu ver. Lê aí, Mateus, por favor. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o possível e assistir as coisas. Ok, vamos lá. O Mateus acabou de ler. Pela fé entendemos que o universo foi feito pela vontade da palavra de Deus. Como diz na minha aqui, 11:3. Ele vai ler na minha agora. Pela fé. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que Então parece indicar essa versão, parece indicar a existência de outros mundos. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível, o visível foi criado por aquele que não se vê, por aquilo que não se vê, a palavra de Deus. Né? Então, nós somos feitos espetáculo aos anjos, ao mundo e aos homens. A terra é palco desse universo, dessa questão. E a Bíblia diz que se nós amamos Jesus, nós guardamos a lei. A nossa guarda da lei, a nossa fidelidade em obedecer a Deus é um testemunho aos seres celestiais, aos anjos, e eles veem que nós estamos compromissados com a verdade, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é uma parte do grande conflito fundamental que nós temos que considerar. Nós teríamos de entrar agora na questão cósmica, por exemplo, a lei é o governo de Deus, Cristo é a questão da obediência, a luta final do Calvário, controvérsia a respeito do verdadeiro, da verdade tal qual ela é em Jesus, a mais crucial de todas as questões, o centro das doutrinas bíblicas, função da teologia cristã, significado da teologia cristã, a vigilância, etc, 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 etc. Que horas são? 4h25? Então eu vou dar uma pausinha, tá bom? No próximo sábado a gente conclui o tema, que agora eu venho mais até, espero que o pessoal que não veio hoje, né, tipo a Raquel, os irmãos que não vieram hoje, que possam vir na semana que vem, e a gente continua. Então, o estudo, gostou do estudo? Gostaria de ver um pouco mais desse estudo? Então, por favor, se prepare. Semana que vem, no mesmo horário, sábado, às 3 horas da tarde, estaremos aqui, e você daí pode nos acompanhar nos estudos da Palavra de Deus. Tudo bem? Vamos encerrar com a oração? Senhor Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade, por estudarmos a Tua Palavra, aprendemos um pouco mais do Senhor, queremos ser para o Senhor tão fiéis e íntegros como foi o Teu servo Jó. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos mostre o caminho a seguir. Que o Senhor restaure as vidas daqueles que estão nos acompanhando. Que o Senhor abençoe ricamente os lares, as pessoas que moram neles, para que o ambiente da casa seja um ambiente agradável para nós buscarmos ao Senhor e servir ao Senhor. Proteja as nossas famílias, proteja a Tua igreja e nos dê a alegria de ver Cristo voltando em breve para nos buscar. Te oramos em nome de Jesus. Amém.